Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos, né? Nós falaremos hoje sobre farmacologia, essa é a nossa aula 1, também. Então, eu deixo aqui os meus contatos, também, o meu nome, caso precisem falar comigo, tá bem? Farmacologia, o que é a farmacologia, né? Então, é a ciência, disciplina que estuda as interações entre as drogas, ou seja, a farmacologia ela não se resume somente em cálculo. Quando eu vou colocar algo, ou fazer algo invasivo, ou seja, eu vou invadir a corrente sanguínea do meu paciente, eu tenho que saber o que eu estou colocando lá dentro, porque o paciente ele pode vir a perguntar que medicamento é esse, para que ele serve. Eu tenho que saber se o meu paciente apresentou alguma reação e eu acabei de administrar alguma droga neste paciente, o que que isso pode ocorrer, né? Quais são os sinais, sintomas, interações medicamentosas, tudo que pode vir no paciente. Dentro disso, eu tenho os 9 certos da medicação, que é o paciente certo. Então, eu tenho que olhar o meu paciente, qual é o medicamento, se é a via. Quando eu falo da via, eu friso. Então, vamos supor que eu vou administrar dipirona 1 grama no paciente, tá? O médico pede dipirona 1 grama EV, que é endovenosa, tá? Na hora que eu for administrar, eu não tenho endovenosa, eu tenho via oral, que é VO, tá? Eu não posso, sem que o médico mude a prescrição médica, eu não posso simplesmente dar para o paciente a medicação via oral. Nós vamos ver mais para frente que a questão do medicamento, cada um tem uma ação mediante a via que ela é administrada, tá bom? Então, eu não posso simplesmente chegar e mudar porque eu quero, ou porque não tem a medicação, ou porque o paciente pediu. Se realmente for necessário mudar a via do medicamento, eu preciso conversar com o médico para que ele mude isso mediante a prescrição, tá bom? Em relação à hora, se o medicamento está prescrito para as 8 horas da manhã, então eu posso fazer às 7 horas ou às 9, iniciar fazendo as medicações. Eu não vou conseguir fazer medicação de 8 pacientes, todos eles às 8 horas da manhã. Então, eu posso ter uma margem de 1 hora antes e 1 hora depois, tá bom? A dose correta, o registro correto, a orientação, né, correta para o paciente, a forma correta de administrar. Então, se eu tenho que diluir esse medicamento sorofisiológico para administrar, eu tenho que identificar esse medicamento, colocar num copinho, seja a forma correta e a resposta certa. Também a resposta que esse medicamento está dando. Então, se eu dou um medicamento para melhorar, né, um analgésico para melhorar a algia, ou seja, a dor desse paciente, então ele tem que ter uma resposta melhorando, tá bom? Então, droga é qualquer substância que ocasiona uma alteração no funcionamento biológico das ações por ações químicas. Então, nós sabemos que temos as drogas lícitas e as ilícitas. As colocadas para dentro do organismo, por que que a gente fala que é uma droga? Porque ela vai causar alguma reação-ação, tá? Então, se você está com dor de cabeça, ela vai melhorar a dor de cabeça. Se você está com nauseado, ela vai melhorar a questão dessa náusea. Se você está com epigastralgia, que é dor de estômago, ela vai melhorar a epigastralgia, tá bom? Então, assim, ela vai causar uma ação química dentro do organismo. Então, a diferença é que ela é uma droga que ela é controlada e controlada, que eu digo, ela é autorizada a distribuição e a comercialização desta droga, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho agora da questão da droga, sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a farmacocinética é o caminho que esse medicamento percorre, né? Então, quando eu coloco esse medicamento na boca, se for por boca, se for na veia, se for intramuscular, quando eu coloco, como ele é absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. Então, isso se refere à farmacocinética do medicamento, tá? Então, nós vamos ver
ver agora um por um, tá? Então, na absorção, ela consiste na passagem do medicamento do local onde é administrada, tá? Então, ela pode ser feita por via enteral ou parenteral, tá? Enteral, que a gente fala quando eu falar, é uma via enteral. Então, é por via boca, por via dieta, né, nasoenteral, nasogástrica, então é só via enteral. Via parenteral são as vias que a gente utiliza intramuscular, endovenosa, tá bom? São as vias mais invasivas. Quando eu falo da absorção desse medicamento, eu tenho que ter na minha mente que quando o medicamento é tomado via oral, por exemplo, na minha boca eu já tenho vasos sanguíneos, onde eu já começo a absorção desse medicamento até cair no estômago. Então, não é à toa que eu tenho, por exemplo, cada comprimido, eu tenho um formato, uns, por exemplo, a Neosaldina com um pouquinho de uma camada de, parece um açúcar, né, em cima. Os antibióticos ou antigripais, eles têm uma cápsula de plástico, parece, uma resina. Mas por que tudo isso? Porque quando você coloca na boca, o medicamento ele não deve ser absorvido na boca. Ele deve ser absorvido ou na primeira porção do intestino ou no estômago. Tá bom? Por que isso? Para que esse medicamento seja mais efetivo. Então, eu não posso, por exemplo, pegar o medicamento que o paciente não consegue engolir, vai um Cimegrip, tirar o pauzinho dele e misturar um copo com água e dar. A probabilidade desse paciente ter aftas ou feridas na boca é grande porque na boca a gente tem um pH. O que é o pH? É a acidez que eu tenho na minha boca. Tudo que é mucosa eu tenho acidez. E quando eu coloco algo, eu altero a acidez. Então, se eu altero a acidez, eu começo a ter. A distribuição consiste no caminho que o medicamento faz para atravessar a barreira do epitélio, tá bom? Então, o que significa essa questão da distribuição? Então, quando esse medicamento ele coloca no nosso organismo, se eu coloco ele na boca, por exemplo, via boca, ele vai ter uma absorção. Ele não vai ter, por exemplo, 100% do medicamento de ação, porque tem uma barreira, né? Uma barreira epitelial que ele acaba, antes de chegar na corrente sanguínea, ele como se ele roubasse um pouquinho desse medicamento, então ele não age 100%, tá bom? Aí nós temos, porque quando o médico quer uma ação mais efetiva, ele fala o quê? Faz na corrente sanguínea do paciente. Tá bom? Por quê? Porque ali você já perfura, já coloca a agulha na veia e não tem nenhuma barreira, ele não precisa atravessar nenhuma barreira para conseguir cair na corrente sanguínea. Ele já está direto na corrente sanguínea. Quando eu faço a medicação intramuscular, ela também é muito efetiva, porque ela não cai na corrente sanguínea, mas ela já ultrapassa uma barreira e já cai no músculo, do músculo já cai para a corrente sanguínea, tá? Dentro do meu quadro de distribuição, eu tenho aqui algumas questões, né, alguns subtítulos, dizendo que eu tenho na distribuição, eu tenho o local de ação terapêutica, ou seja, onde ele vai exercer o efeito pretendido. Então, se eu estou com dor de cabeça, ou cefaleia, né, ele vai cessar a minha cefaleia, tá bom? De ação inesperada. Então, o que são essas ações inesperadas? São efeitos colaterais, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho um medicamento, eu tomo ele para melhorar, por exemplo, uma bactéria e eu acabo tendo diarreia, porque ele desestrutura a minha flora intestinal. Então, isso, né, é um local inesperado, tá bom? Aí ele acaba produzindo os efeitos colaterais, tá bom? Eu tenho a questão também do metabolismo, né? Que ele vai ocorrer a maioria do medicamento, ele vai ocorrer no fígado, tá bom? E no fígado ele tem algumas funções. Ele pode inativar essa substância, ou seja, quando chega no fígado, ele fala, esse aqui não serve para nada. E ele inativa, tá? Ele facilita a excreção,
tá? Então, ele vai ter a ação de algumas enzimas para facilitar a saída desse medicamento depois. Ele ativa os compostos inativos, alterando seu perfil farmacocinético, tá? Então, todo o medicamento, ele se liga ao outro, aos nossos receptores, tá? Então, cada um tem um formato. Então, o fígado, ele vai fazer essa ação. Ele vai fazer com que o medicamento, ele altere o perfil farmacocinético para que ele possa ter ação desejada no órgão que tem que ser atingido, tá bom? E o metabolismo também pode ocorrer, mas com menor frequência nos pulmões, rins e glândulas. Depois eu tenho a excreção. A excreção, ela se refere à eliminação deste medicamento, por onde que ele sai. Se ele entrou, ele precisa ser excretado, tá bom? Então, ele pode ser pelo rim, que é através da nossa urina, intestino, através das fezes, suor e lágrimas. Então, as nossas excretas, todos eles saem a questão do nosso do medicamento que nós tomamos. Vou dar um exemplo. Se a pessoa toma, por exemplo, insulina, o cheiro da pessoa é mais característico, o suor dela é mais pegajoso, porque a insulina ela é muito excretada não só pela urina, como também pelo suor, tá? Então, quando você pega a pessoa que toma insulina, ela tem, às vezes, se ela soa bastante, é bastante calor, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Aí nós temos também a farmacodinâmica, então nós falamos da farmacocinética, né, que é o caminho que o medicamento percorre, e agora nós vamos falar sobre a farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica é o estudo da interação, ou seja, a dinâmica que esse medicamento, quando é colocado no nosso organismo, o que que ocorre com ele, até produzir o seu efeito, tá? Então, ele tem local de ação, mecanismo de ação e o efeito terapêutico, tá bem? Vamos falar de um por um. Então, local de ação são os locais onde as substâncias, né, substâncias endógenas produzidas pelo organismo e exógenas, caso dos medicamentos que interagem para produzir uma resposta farmacológica. Essa questão aqui de glândulas endógenas, né, que são nossas glândulas endógenas e exógenas, nós temos essas glândulas dentro do nosso organismo, tá bom? Porém, eu tinha comentado, inclusive, com o pessoal que vocês não tiveram essa matéria da glândula endógena, exógenas, porque é do nosso sistema endócrino, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando vocês tiverem o que são as glândulas endógenas e o que são as glândulas exógenas, fica mais fácil de vocês entenderem essa farmacodinâmica, tá bom? O mecanismo de ação é a ação de interação química que uma determinada substância ativa exerce com o receptor, produzindo uma resposta terapêutica. Então, como eu disse lá na frente para vocês, nosso organismo ele tem um receptor, tá? Então, pensa como se fosse um bonequinho Lego, tá? Que um tem um orifício e o outro tem um encaixe. Tá? Então, cada um vai se encaixar, ou um quebra-cabeça, acho que é mais fácil, né? Cada um vai se encaixar no formato adequado àquela peça, tá? Então, existe esse mecanismo de ação, onde essa substância ela entra e ela vai no receptor desejado. Ela vai passar pelo fígado, o fígado vai ocorrer aquela transformação, entre aspas, e vai mandar para o receptor correto. Por que que tem que ter essa questão da transformação através do fígado? Por que que tem que ter isso? Porque às vezes você está com dor nas costas, o médico fala, toma dipirona. Está com cefaleia, toma dipirona. Está com dor no joelho, toma dipirona. Está com dor de dente, toma dipirona. Então, como é que o organismo vai entender se ele não é um medicamento que age no nosso sistema nervoso central para bloquear esses receptores da dor? Como é que o mecanismo vai entender que naquele momento ali tem que ser a ação do medicamento? Exatamente nesse sentido de se ligar, né, nesse receptor para poder ter a resposta terapêutica. Então, é como se quando ele estivesse passando próximo àquela dor, ele faz cluct e pega aquela partícula do medicamento e coloca para dentro ali e começa a ter ação terapêutica aonde que está a dor,
tá? Quando eu falo de medicamento que age no sistema nervoso central, de ação do sistema nervoso central, normalmente são os medicamentos controlados, psicotrópicos, porque quando você toma, por exemplo, o Tramal, ele não é de ação periférica, ele é de ação do sistema nervoso central. Quando você toma ele, ele tem simplesmente um bloqueio dos receptores da dor, no geral. Tá? Então, ele vai diminuir um pouquinho essa questão dos receptores, você não vai sentir dor e ele age no seu corpo todo, tá? E age por um tempo. Então, ele é de ação central e não de ação. O efeito terapêutico é o efeito desejado. Estava com dor de cabeça, tomei o medicamento, parou a dor de cabeça. Então, o medicamento, ele seguiu naquilo que ele precisa, na ação que ele realmente tem. Depois eu tenho aí a questão de algumas reações adversas, interações medicamentosas, né? Então, qual a diferença quando a gente pega a bula e a gente fala, eu tive uma reação adversa, eu tive uma interação medicamentosa? Qual é a diferença desses dois, né? Então, reação adversa, na verdade, ela é um efeito colateral prejudicial à saúde, tá bom? Então, é como alguma reação que você tomou. Então, eu tomei um medicamento para melhorar a minha dor no pé, e ele me deu prurido, coceira. Prurido é coceira, tá? E ele me deu esse prurido na região do abdômen. Então, isso é uma reação adversa que aí você vai, sei lá, coça, né, com a sua unha infectada e pode dar uma infecção. Então, isso aí e tudo é prejudicial à saúde. Então, é aquela coisa de você que as pessoas falam assim, nossa, mas eu tomei um remédio para uma coisa e atacou outra. Isso é uma reação adversa, tá bom? Interação medicamentosa é a interação que os alimentos, por exemplo, ou alguns outros fármacos eh, podem interagir com o medicamento. Vou dar um exemplo. Então, eu sei que tem interação boa e interação ruim, tá bom? Então, o paciente toma ferro, ele tem anemia e toma ferro. Eu posso sim pedir um suco de laranja natural para que esse paciente tome junto com o ferro. Por que isso? O ferro ele vai ter uma interação junto com a partícula do ferro. A laranja, desculpa, a laranja vai ter uma interação junto com a partícula do ferro para que ela potencialize ainda mais a absorção desse medicamento. Então, eu posso sim. Como também se eu estiver tomando, por exemplo, já não é uma ação esperada muito boa, um diurético, eu tomo diurético todo dia e também faço uso de anticoncepcional, eu posso colocar em observação essa questão do anticoncepcional. Ele pode não ter 100% da ação que ele realmente necessita ter por conta do diurético, e eu vou eliminar mais urina, o meu metabolismo acaba sendo mais rápido, automaticamente ele acaba excretando mais anticoncepcional. Então, a probabilidade da pessoa estar grávida não, né? Engravidar não é grande, mas existe essa possibilidade. Dentre outras interações, que pequenas ervas, por exemplo, pode fornecer para o paciente. Pequenas ervas que eu falo, a pessoa fala, toma um chazinho de gengibre. Poxa, chazinho de gengibre para quem tem pressão alta e já toma medicamento, essa pessoa vai entrar vai entrar numa hipo, né? Muito fácil, porque ela já toma o medicamento para diminuir a pressão e ela vai tomar o chá de gengibre. O chá de gengibre diminui, tá bom? Quando a droga é desenvolvida, ela é feito alguns testes, tá bom? Então tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. O que que são essas drogas, né? Então, o laboratório, sei lá, o laboratório KMN, ele decide fabricar uma droga onde a pessoa vai ficar mais inteligente, vai. E ele acaba pegando voluntários saudáveis para poder experimentar essa droga. Para poder saber se desses voluntários saudáveis que eles pegaram, é colocado um pequeno grupo, tá? Para saber se eles apresentam algum efeito colateral. Então, vai de 100 pessoas, 2 apresentaram cefaleia, 2 apresentaram epigastralgia,
e a grande maioria deles apresentaram náuseas e vômitos, tá? Então, quando vai fazer a bula do medicamento, vai colocar, né, que tantos por cento, né, dos testados, tantos por cento apresentaram em relação ao sistema gastro, náuseas e vômitos. Se vocês pegarem uma bula, vocês vão ver que tem esses efeitos colaterais, tá bom? Na fase 2 do medicamento, eles vão pegar pessoas que apresentam a doença. Então, eles vão pegar, se pensando que é um medicamento para ajudar na memória, eles vão pegar pessoas com déficit de memória e vão começar a dar os medicamentos. Então, vão ver como que a droga funciona, vão avaliar todo o funcionamento dessa droga, se ela traz melhoria, se estabilizou, sinais e sintomas. Depois que fizeram o estudo clínico nas pessoas que apresentam a doença, né, eles vão para o centro de pesquisas médicas. Então, eles vão para, por exemplo, para algum hospital que trabalha exatamente com essa questão do mental e fornece as amostras grátis, ainda não disponível no mercado. E os médicos vão pedir para que a pessoa retorne para poder observar a questão aí dos sinais e sintomas, tá bom? Lembrando que os pacientes de centro de pesquisas, eles vão receber ou placebo. O placebo nada mais é do que um comprimido aí de alguma substância, de farinha ou de açúcar, tá bom? Mas os pacientes não sabem se estão recebendo placebo ou se estão recebendo a medicação. É feita uma pesquisa, todo mês o paciente tem que ir até lá, ou a cada 2 meses, determinado conforme a necessidade do medicamento. Ele troca o medicamento, e aí ele vai relatar se sentiu alguma coisa diferente, tá? Então, o que que você sentiu? E qualquer coisa que ele sentiu, ele tem que ligar e relatar para a pessoa que está fazendo essa pesquisa, tá bom? Na fase 4, envolve a vigilância dos efeitos terapêuticos dos medicamentos, né? Após a sua comercialização, tá bom? Então, normalmente, quando o medicamento está sendo testado, alguns médicos recebem nos consultórios, eles dão para os pacientes e relatam depois se teve alguma reação adversa, tá? Em relação ao medicamento que está sendo testado, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as nomenclaturas das drogas, ou seja, nós temos o nome químico, o nome genérico e o nome comercial. Então, nome químico é o nome científico, normalmente é aquele nome bem difícil que a gente pega. Depois vem o nome genérico, que é colocado para venda, e o nome comercial, que vem com. Só exemplificando, então, por exemplo, nome químico. Então, ácido acetil salicílico, tá? O nome genérico vem como aspirina, aspirina Prevent, AAS. Hoje em dia tem um monte de medicamentos, mas quando você vai olhar, falar isso aqui é o sal da droga. Então, o sal é o nome químico e sal é a mesma coisa, é o ácido acetil salicílico, tá? O nome genérico dele é a aspirina. E o nome comercial é o bufeirinho registrado, tá bom? Então, qual que é a diferença desses medicamentos, né? Porque o nome químico, o nome genérico e o nome comercial. Vamos mais uma vez ali pegar a questão da Novalgina. Quando você pega a Novalgina, a droga dela é dipirona monoidratada. Então, o nome químico ou sal da Novalgina é a dipirona monoidratada. O nome genérico da aspirina, nós temos vários nomes. Nós temos Digipim, Diquirim, Dipipim, Dilimpimpim, né? É o nome genérico, é o nome que o cara quer colocar. O nome comercial dele é a Novalgina, tá? Que está lá registrado. Então, quando a gente fala assim, eu não quero o genérico, eu quero o de verdade, né? Que não que o genérico seja de mentira, tá? Mas eu quero realmente o primeiro medicamento que a empresa que fez é a Novalgina, tá? Então, a Novalgina é a única registrada. Ah, mas eu tomo medicamento genérico e ele não faz o efeito como ele deveria fazer. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Quando você vai comprar um medicamento genérico, você tem que comprar de uma empresa fidedigna. Você não pode comprar de qualquer empresa genérica, tá bom? Então tem o G de genérico normalmente e o nome da droga, de pirona hidratada. Tem uns que nem o G de genérico tem só lá. Você vai na farmácia, compra uma dipirona em gotas que custa R$ 2 cada um. Você toma e ataca o seu fígado, né? Então tem que tomar cuidado com o tipo de, tá bom?
E aí eu tenho esse, quando eu falo, por que que tem o R? Ele é medicamento de referência, ele é o primeiro medicamento, tá? Ele tem a qualidade e tudo do comprador. Então, assim, eu coloco em xeque-mate a questão do genérico? Não, eu não coloco. Eu utilizo bastante genérico, por sinal, até mesmo por conta de valores. Mas, às vezes, você toma um medicamento de referência e dá diferença. Então, eu penso no seguinte: a gente olha na internet, vamos pensar numa receita de alguma coisa que a gente gosta muito. A gente vai lá e compra um pretzel. A receita está na internet. A gente não consegue fazer igual ao da loja. Então, será que passaram a receita completinha? Ou fizeram algumas adaptações? Então, não estou dizendo que o genérico é desta forma, né? Mas a gente não sabe, na verdade. Eu estou falando eu como leiga que sou, né? Comprando um medicamento. Então, às vezes eu me questiono, mas o genérico realmente ele é muito bom. É um medicamento, na verdade, similar, tá bom? Então, aqui eu coloco o medicamento genérico, ele é uma cópia do medicamento de referência, tá bom? Ele tem o nome do princípio ativo, ele não vai ter nome fantasia, então ninguém mais pode colocar Novalgina a não ser a Novalgina, e ele é aprovado pela Anvisa. Ele é feito os testes e é aprovado. Medicamento similar? Não, tá? Ele tem o mesmo princípio ativo, só que não foram realizados testes adequadamente e também ele não foi aprovado pela Anvisa. Então você chega na farmácia e fala assim: eu queria tal medicamento, eu não tenho esse genérico, mas tenho similar. Então, o medicamento similar não tem nenhuma comprovação ainda e nem aprovação pela Anvisa. Às vezes, o similar é tão bom quanto, mas ainda não é aprovado. Então, a gente não sabe direito quais são os efeitos colaterais que ele produz e qual que é a malignidade que ele pode trazer para o nosso organismo, tá bom? Nós vamos entrar agora em prescrição dos medicamentos, tá bom? Então, essa prescrição dos medicamentos, nós vamos conviver com ela enquanto a gente trabalhar na enfermagem, nós vamos conviver com prescrição dos medicamentos. Quem faz a prescrição? O médico. Nós seguimos a prescrição do médico, tá bem? Então, na verdade, quando eu falo aqui um profissional capacitado, é o médico, tá? Na prescrição médica deve conter nome, né, data, nome do paciente, então vai estar lá, Mônica Natasha, dia 20, hoje é 20, né? É 20 do 10, Hospital Geral de Guaianazes ou Centro Médico, aí vai estar lá. E tem um, a gente vai falar disso mais detalhado depois, tá? E tem um, dieta geral, e tem dois, cuidados gerais, e tem três, Novalgina 1 grama IV de 8 em 8 horas, tá? Então vai ter ali o nome, a dose, o horário, a via de administração e o carimbo e assinatura do médico, tá? Se não tiver, ele fez a prescrição e não está carimbada, não tem validade, tá bom? E o medicamento ele tem que ser de letra legível. A gente tem que sempre entender o que o médico está escrevendo. Não adianta a gente supor que, porque a gente pode ter medicamentos que são extremamente parecidos o nome, e aí você faz um e na verdade deveria ter feito outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a letra do médico, tá bom? Nós temos alguns tipos de prescrição médica, tá? Então, nós temos a prescrição padrão, né? Nós temos aqui a prescrição padrão, que é essa daqui. Nós temos a prescrição única e a imediata. A padrão, então, ela contém o medicamento que o paciente vai receber, por quanto tempo, feito por tempo indefinido ou por período indefinido, né? Então, o que que é isso? É a prescrição médica do paciente. Dentro do hospital, normalmente, ela tem a validade de 24 horas, tá? Então, vamos supor, o médico passa às 8 horas da manhã daquele dia, então, essa prescrição médica ela tem validade de 24 horas. Então, durante 24 horas, você pode usar aquela prescrição. Enquanto o médico não chega, você vai repetindo aquela prescrição. Então, vamos supor que o médico chega 2 horas, teve uma intercorrência no caminho, e chega 2 horas da tarde. Você vai, não é porque dura só até 8 horas da manhã
que você, né, que já deu as 24 horas, que você vai suspender o medicamento desse paciente. Você vai permanecer com a prescrição até esse médico alterar, tá bom? Então, ele não veio durante o dia todo, só veio à noite, você vai repetindo todas as medicações, tá bom? Nessa prescrição única, deve conter a prescrição de medicamento que o paciente deve usar apenas uma vez. Então, vamos supor, o médico vai colocar lá, ele vai pegar uma prescrição, o paciente está agitado, ele vai colocar Dormonide intramuscular 10 miligramas, tá? EV, é intramuscular. E carimbo e já era. Aquela prescrição, ela não vai ter validade, eu não posso repetir, tá bom? Porque ele só colocou administrar agora. Então, não é para administrar daqui 6 horas, daqui 8 horas, é administrar agora. Eu vou lá, coloco o horário, 3 e pouco da tarde, e carimbo, e pronto. Eu não repito mais aquela prescrição, tá bom? A prescrição imediata deve conter a prescrição de medicamento o qual o paciente deve receber imediatamente, tá? Em geral, usado em algum problema urgente, tá bom? Essa prescrição imediata, ela é muito parecida com a prescrição única. A diferença da prescrição única é que dentro da prescrição normal, a padrão, pode ter um medicamento que é lá, soro fisiológico 500 ml agora. Aquela prescrição é única, depois você não vai utilizar novamente. A imediata, o paciente apresentou alguma dor muito forte e o médico pede para fazer um tramal intramuscular, tá? Então, tá vendo como parece a imediata com a única, tá? Mas ele vai colocar, né, administrar agora, repetir em 8 horas se dor, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma questão de uma imediata, tá bom? Depois eu tenho a prescrição permanente, tá? A prescrição permanente é muito utilizada em questão, por exemplo, em casa de repouso, que o médico passa às vezes uma vez por semana, tá? E ela fica com aquela prescrição até o médico passar novamente, tá bom? A verbal ou telefônica não é que ela seja um tipo de prescrição, é que às vezes o médico está atendendo no pronto-socorro e o paciente está com muita dor. Aí você liga para o médico e fala, doutor, o paciente do 505, o senhor Osvaldo, ele está com muita dor no momento, refere uma dor de score 10, tá? E eu posso administrar algum medicamento? Ele fala assim, faz agora uma morfina, sei lá. Não, uma morfina não, é muito forte, né? Faz um Voltaren intramuscular. Aí você vai lá na farmácia, pega o Voltaren intramuscular e faz esse paciente. Na sequência, você precisa ir atrás desse médico para ele prescrever. Ele vai transcrever, você já vai até administrar, mas precisa estar na prescrição. Então, você pode até atender o paciente primeiro, mas você tem que depois correr atrás do médico para poder ele prescrever e você checar. Aqui são algumas siglas utilizadas, que eu não vou ler uma por uma, mas na primeira sigla aqui, por exemplo, então tem ACM, então a gente vai ver muito, por exemplo, medicação Voltaren, ACM, então significa a critério médico. Quando ele coloca a critério médico, se esse paciente apresentar uma dor às 16 horas, eu posso ir lá e colocar na prescrição 16 horas, né? Ele apresentou dor, tá? E eu vou lá e checo esse medicamento, tá bom? Então, isso pode ser a critério médico. Aí tem ampola, conforme prescrição médica, né? Eu tenho algumas questões aqui, tá? Continua a questão aqui das abreviaturas, tá? Eu vou pedir para vocês lerem, depois se tiver alguma dúvida, me informam, tá bom? Continua aqui. Fiquem doidos, né? Vocês vão ver isso no dia a dia e vão acabar se habituando com a questão dessas siglas, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns cuidados de enfermagem quando eu vou fazer a leitura dessa prescrição, tá? Então, eu tenho que ter a prescrição, eu tenho que entender, se eu não entender, eu tenho que perguntar para alguém caso eu tenha dúvida. Eu tenho que lavar as mãos para preparar o medicamento, né? Então, eu tenho uma bandeja para preparar esse material, né, de intramuscular ou de via oral. Colocar seringa, tamanho indicado para injetável, álcool 70, algodão, realizar a etiqueta de identificação, a gente vai ver mais para frente como é que faz a etiqueta,
tá bom? Contendo o nome do cliente, quarto, nome do medicamento, quantidade do medicamento, via e hora de administração. Aqui a gente já realiza nossos novos certos, né? E quando a gente lê a prescrição, identifica o medicamento, separe, lendo o rótulo 3 vezes, ao retirar do armário, preparar, desprezar. Lembrando sempre, se ele estiver alterado, se você perceber consistência desse medicamento, tá? Ele tá diferente, então você sabe que ele é azul, naquele momento ele tá rosa, não administra, né? A embalagem tá rompida, não administra, tá bom? Então, tudo que você achar de diferente naquele medicamento, você tem o direito de falar, eu não vou administrar algo que eu estou achando que está com alguma interação, alguma alteração, aliás, tá bom? Então, vocês não administram. Quando for administrar medicamento, presta atenção no medicamento, né? Evita ficar contando sobre a vida de alguém para alguém, tá? Você vai administrar o medicamento que você fez. Se você tirou o medicamento, você vai administrar. Não é você tirar o medicamento, você deixa lá na bandeja e fala, ó, fulano, eu vou tomar café. Às 8 horas tem medicação para administrar, você faz para mim? E você não viu preparando essa medicação, você não é obrigada a administrar, você tem o direito de se recusar. Só você pode, você prepara, você administra, tá bom? É, não toque no medicamento com as mãos, né? Principalmente quando for comprimido. Nós temos que pensar que a gente não vai tocar uma vez só. E a gente toca, não higieniza a mão correta, leva isso na mão, nosso organismo vai adquirindo imunidade, nossa mão pode estar com algum micro-organismo. O paciente que está internado, ele tem a imunidade dele um pouquinho rebaixada, tá? Então a gente pode levar alguma coisa, algum micro-organismo para esse paciente, tá bom? E após prepará-lo, coloque na bandeja e siga, né, até o quarto do paciente e realize a administração desse medicamento. Lembrando que alguns pacientes, alguns hospitais, na verdade, eles têm a administração do medicamento, a preparação, desculpem, a preparação do medicamento no quarto, né, que chama preparação beira-leito, onde o paciente ele vê você preparando o medicamento e outros você prepara no posto e leva até o quarto. Então, isso vai depender também do protocolo da instituição. Todo medicamento deve ser prescrito pelo médico. A prescrição deve ser prescrita e assinada somente em caso de emergência. Pode a enfermagem atender a uma prescrição verbal, foi o que nós falamos no começo. Todo medicamento administrado deve ser anotado no prontuário. Nós vamos aprender a fazer anotação de enfermagem no decorrer do curso. Não se assustem, né? Todos os professores vão acabar afirmando sobre a anotação de enfermagem, porque tudo tem que ser anotado. A anotação de enfermagem é o que nos dá respaldo para o nosso dia a dia. Eu não posso deixar de anotar nada que se passa com o paciente, tá bom? Só checar a medicação após a sua administração, tá? Porque esse paciente pode recusar, eu checo o que eu dei, então eu não tenho como, eu posso na anotação colocar em tempo, mas é mais complicado. Então só checa aquilo que você realmente fez, tá? Verificar se o medicamento está disponível na unidade, fazer círculo em volta do horário na qual a medicação não foi administrada ou colocar F de falta, justificar no prontuário. A gente vai, tá bom? Então, evitar conversas que impeçam a concentração, para poder te induzir ao erro. É, enquanto prepara o medicamento, né, tenha a prescrição do seu lado, que às vezes te distrai um pouquinho, para que você possa olhar e confirmar aquilo que você está fazendo, né, ler o rótulo, lave as mãos, nunca administrar medicamento preparado por outra pessoa. Se tiver dúvida em relação ao medicamento, também esclareça, né? E orienta sempre medicamento que está sendo administrado, né? É, identificar o cliente antes de administrar o medicamento. Identificar que eu falo é informar, tá bom? Informar o medicamento está sendo tomado, identificar, olha, o senhor é o senhor José Antônio? Sim, sou eu, né? Ou então pode dizer na data do seu nascimento, alguma coisa que certifique que é ele, tá bom? Observar a pontualidade, mas é aquilo que eu falei, uma hora antes, uma hora depois pode ser administrado. Claro, se conseguir ser pontual, tudo bem, mas 9 pacientes com 10 medicação endovenosa cada uma, você não vai conseguir. Você vai começar a preparar no início do plantão, quase, né? Depois dos banhos e tudo mais, para conseguir administrar logo após, tá bom? É,
Se for um medicamento que vai pegar, né, tem que sempre fazer a higiene, né, verificar a questão se o paciente tem controle hídrico, que a gente vai falar mais para frente. O que que é controle hídrico? Eu tenho que controlar tudo que entra e o que sai desse paciente, tá bom? Então, eu não posso simplesmente dar 2 copos com água para ele tomar se esse paciente é um renal crônico, tá bom? Então, ele não pode tomar um monte de água, tá? E fazer rodízio de locais de administração. Então, se esse paciente está tomando intramuscular, está tomando subcutâneo, que é insulina, eu não posso dar sempre no mesmo lugar. Eu tenho que rodiziar para tá bom? Checar o prontuário, organizar o material após utilizado, organizo, jogo, né, desprezo nos lugares adequados, numa caixa de pérfuro cortante, que o próprio nome diz, pérfuro cortante, tá? Então, assim, do ponto de vista legal, a administração de medicamentos é muito mais do que um serviço de toma, né? Você tem que conhecer esse medicamento que você está administrando, tá bom? Então, se você vai administrar um medicamento e não sabe para que que é, pede informação, busca no Dr. Google, faça alguma coisa, mas para que você vá até o paciente sabendo o que que você está administrando esse paciente, tá bom? Quanto à sala de medicamentos, que é o postinho de enfermagem, às vezes tem um posto de enfermagem na frente e a sala de medicamentos atrás, ela tem que ter uma boa ventilação, porque como mexe com o medicamento, quando a gente mexe no medicamento, sobem partículas e a gente inala esse medicamento. Então a gente vai criando imunidade ou pode ter alguma reação também devido à inalação do pó do medicamento, né, do líquido, tudo sai gotículas e a gente acaba, aerossóis, na verdade, e acaba a gente inalando, né? Então, ela tem que ser bem iluminada, com boa ventilação, proteção contra insetos, né? Assim, as telas de proteção, bancadas, gavetas, pias, lixo, materiais, a caixa de pérfuro cortante. Terminou de fazer, né? É você organizar. Então, eu sempre falo, a enfermagem é um ser limpo e organizado. Se eu encontro a pia que eu trabalho bagunçada, eu vou arrumar e vou deixar arrumada. Se eu encontro ela organizada, eu vou manter ela organizada. Quem bagunçou? Não sei. Vamos verificar, vamos pontuar. Mas eu não posso simplesmente porque a pessoa deixou bagunçado, eu vou também deixar bagunçado. Se coloca no lugar do paciente. Se alguém aqui já foi em algum hospital e quando chega no posto de enfermagem tá aquela bagunça, você fala, se no posto de enfermagem é assim, como é que não é o tratamento do meu pai, da minha mãe, do meu familiar? Como é que eles não tratam aqui? Como eles sabem o que é quem? Olha a bagunça e a sujeira que eles vivem. Não é à toa que a gente anda de branco. A gente não anda de branco porque é legal, porque andar de branco não é legal. Pensou, sujou, né? A gente anda de branco exatamente para mostrarmos a questão da higiene, da nossa limpeza. E isso reflete também no utiliza, tá bom? Então, por exemplo, aqui é uma etiqueta, quando fala assim, olha, tem que tirar essa etiqueta. Então, eu coloquei aqui, ó, leito 406, né? Então, aqui já está a identificação do leito. Senhor José da Silva Espólito, ele vai tomar um Queflex 500 miligramas via oral às 10 horas, tá bom? Isso aqui tudo vai estar na prescrição médica. Então, quando a gente fala de bolar o medicamento ou algo assim, então vamos supor, está lá o medicamento que tem que ser tomado às 10 horas. Quando eu vou olhar, eu faço essa etiqueta, e quando eu faço essa etiqueta, aonde está o horário, eu vou sinalizar com um pontinho, tá? E eu já sei que essa medicação foi tirada, ou seja, já fiz a etiqueta e eu já conferi o medicamento na gaveta. Então, essa medicação foi tirada, tá bom? Eu fui lá no seu José da Silva e administrei o medicamento. Eu vou checar a medicação. Eu chequei a medicação, tá bom? Então, eu checo. Então, eu já sei que essa medicação já foi administrada. Agora, eu vou lá às 10 horas, né? Eu tiro o medicamento e o senhor José não quer tomar o medicamento. Eu vou bolar esse medicamento. E na anotação eu de enfermagem vou colocar 10 horas. Senhor José da Silva recusou item tal da prescrição médica.
tá? Então, isso aqui é bolar o medicamento. Isso é bolar, tá? Vou passar um círculo. Isso é checar o medicamento, tá bem? Depois eu tenho aí, falando um pouquinho sobre as nossas vias. Então, eu tenho a via de administração oral e tópica, eu vou mais é passar, né? Então, oral, boca, tópica, pele. Quase todos eles vocês vão ver que nós temos a lavagem das mãos, conferência do nome do paciente, né? Se você não conhecer, você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica, sou enfermeira, vou ficar com o senhor essa noite. Neste momento, eu tenho um medicamento para fazer para o senhor, que é um Keflex anti-inflamatório. Vamos tomar? Né? Então, eu preciso saber identificar para esse paciente, né? Então, já fala, é um anti-inflamatório, é um antibiótico, é analgésico, tá bom? Se você estiver com dúvida, elimine as dúvidas. Se não souber, disfarça, finja egípcia e fala, eu vou ali buscar um e já volto. Aí você volta com a informação, tá bom? É, observe o cliente para né, evitar a aspiração, manuseie o medicamento com técnica séptica, e, por último, administrar aí os comprimidos. Então, o comprimido tem via oral, que ele vai pegar o comprimido, ele vai engolir o comprimido. Também, tá bom? Sublingual eu coloco o comprimido debaixo da língua e bem debaixo da língua, perto do freato, né? Que é o freio da língua, aquela pelinha que fica no meio, que ali o paciente normalmente ele não consegue tirar, tá bom? Caso seja necessário amassar os comprimidos, utilizo o pilão e o cadinho. É um pilão com um potinho, tá bom? É, Só que, na verdade, vamos supor que eu vou dar o medicamento Keflin para o paciente, tá? Keflex. Esse Keflex, ele tem a cefalexina, que é a droga dele, tem via oral, né? Então, ele tem xarope. Então, às vezes, é para uma criança, às vezes é melhor eu pegar o comprimido, o xarope e administrar, mas eu tenho que fazer o quê? Falar com o médico, tá? A hora que eu falo com o médico, eu falo, doutor, será que não tem como trocar? Porque eu tenho esse medicamento, mas antes verifica junto à farmácia se realmente tem. Ó, já verifiquei na farmácia, tem o medicamento, não é mais fácil? Aí o médico acaba trocando, tá bom? Então, aqui é a via sublingual, tá? Aqui é o freio que eu falei para vocês, né? O freio. Então, a gente vai colocar o medicamento bem aqui embaixo, ó, tá? Para que ele possa esperar, não pode, e oriento ele não tomar água neste momento e esperar o medicamento fazer. Então, na via sublingual, peça para o cliente abrir a boca, coloca o comprimido embaixo da língua. Não vai colocar com a mão sem estar com luva. Mão sempre enluvada. Por que a mão enluvada? Porque você vai ter contato com secreção do paciente, saliva. Esse paciente pode tossir. Você precisa fixar, às vezes, o comprimido na região, apertar um pouquinho. Então, é com a mão enluvada, tá bom? E quando ele terminar, for totalmente tomar água, ele pode. Aqui é tópica, que é a pomada, né? Então, eu vou passar a pomada até que ela comece a mudar a coloração dela, absorção, né? Quando você vai colocar a questão da pomada, é sempre importante. A pomada é de uso único, exclusivo daquele paciente, eu não utilizo em outra pessoa, tá bom? Ah, normalmente eu desprezo o primeiro jatinho que fica em contato com a tampa, jatinho assim a primeira porção, utilizo a segunda. Nos hospitais nós temos espátulas de madeira. Essas espátulas são exatamente, tá, para você pegar a pomada e utilizar o tanto que é necessário, tá bom? Ou você vai fazer isso com uma mão enluvada, tá bom? Eu tenho a via auricular. A auricular, então, é o nosso ouvido, né? Então, eu vou observar se ele está limpo, se não tem a presença de algum objeto ali, porque tem criança que coloca Lego ali, né? Então, não vai adiantar eu colocar medicamento. O paciente deve ficar um pouquinho com a cabeça curvada, vou fazer a higiene com a mão enluvada,
tá bom? Eu vou colocar o medicamento. Nunca medicamento gelado, eles são desconfortáveis, então eu vou manter normalmente, quando se usa medicamento para ouvido, eu tenho ou alguma estufa ou eu deixo ele em ar ambiente, tá bom? Então eu coloco o paciente deitado e exponho o ouvido que eu vou utilizar, tá bom? Puxo, né, o lóbulo inferior da orelha, ou eu puxo ele para baixo, ou eu puxo o lóbulo superior da orelha para cima e para trás. Com isso, eu vou expor a região onde eu preciso colocar o medicamento. Não peço para o paciente levantar na seguida, tá bom? Eu coloco ali o conta-gota e deixo ele pelo menos uns 2, 3 minutinhos naquela posição. Tá bom? Se precisar, pode até pedir para ele ficar naquela posição, coloca um pedacinho de algodão e ele pode depois manter, tá bom? Via ocular, tá bom? Então, existem gotas e pomadas que eu posso passar. Então, onde eu vou colocar? Vou higienizar os olhos também. Se tiver com presença de secreção, antes eu vou tirar a secreção. Eu empurro a pálpebra inferior para baixo, né? E eu coloco as gotinhas. Se for pomada, a mesma coisa, e eu coloco a pomada naquela região, tá bom? Peço para o paciente não colocar a mão ali, tá bom? A cabeça dele vai estar, ele vai estar sentado com a cabeça um pouquinho para trás, que é a cabeça hiperestendida, né? Vou limpar os olhos com água, não encostar o frasco no paciente. Vocês podem ver que quando a gente vai fazer uma dilatação do olho, eles pingam e não encostam, porque eu utilizo em outros pacientes, tá bom? Se for um colírio que ele vai utilizar, ele fez, por exemplo, uma cirurgia de glaucoma, ele vai utilizar o colírio depois, esse colírio é do paciente, tá? É que o médico prescreveu para ele, então já deixa só para o paciente, eu não vou utilizar para outros pacientes. Colírios não ficam na geladeira, tá bom? A não ser que o fabricante peça. Põe na geladeira após aberto, mas é muito difícil. Normalmente, os colírios que são lágrimas artificiais, né, que são simples, eles pedem para deixar na geladeira, mas é muito difícil isso acontecer. Aí, as pomadas, né? Mesma coisa, proceda à limpeza do olho, afaste a pálpebra, introduza pequena quantidade, né? Usando a própria bisnaga, não vai encostar o tubo no olho do cliente, né? Peça que o cliente que feche as pálpebras e mova o globo ocular, ou seja, para ele mexer, né? Então ele vai fechar e vai movimentar o globo ocular, como se estivesse olhando para cima e para baixo, para os lados, mas de olho fechado, para poder fazer que o medicamento aí se espalhe, tá bom? E você vai limpar depois essa bisnaga com gaze, né? E guardar, e de preferência isso vai ser utilizado no paciente, tá bom? Aqui é uma inalação no nariz, estilação, na verdade, inalação não é estilação. Muitas mães fazem isso, que é pegar a questão do sorinho fisiológico no nariz da criança, né? Ou do adulto. Então, coloque o cliente de preferência deitado com a cabeça bem inclinada para trás, permitindo que o medicamento penetre profundamente. Não encoste o conta-gotas no nariz do cliente. Segure o conta-gotas geralmente acima das narinas, né? Para introduzir as gotas, instrui o cliente a permanecer deitado, né, de costas por alguns minutos e anote no prontuário, tá bom? Então, essa instilação entra a questão das gotinhas do nariz. Muitas pessoas fazem lavagem, não é correto fazer lavagem na criança, mas muitas pessoas fazem. Aquela que, quando a pessoa tem asma, que usa aquela bombinha, mas é oral, é uma instilação oral, tá bom? Que ele faz, ele puxa, né? Então, também é uma. Nós temos aqui a questão do via retal, né? Que é o supositório, tá? Então, a gente vai pegar o supositório, lembrando, gente, pedindo para o paciente ficar de lado, com a perna fletida, ou à direita ou à esquerda. E essa perna aqui, ó, você já vai pedir para ele abaixar. A hora que ele abaixar, automaticamente a região anal dele fica exposta. De preferência, vá com alguém, não vá sozinha, porque sozinha ou sozinho, né? Não introduza o dedo,
tá bom? Então, a hora que eu termino de colocar o supositório com as próprias nádegas do paciente, eu posso massageá-las, né? Fazendo movimento interno para que esse supositório adentre um pouco mais. Chegando num determinado espaço do reto, o próprio organismo intestino, através dos movimentos peristálticos, suga esse supositório, tá bom? Assim que introduzir, o paciente vai ter reflexo de, já está funcionando, tá? Mas é por quê? Porque manipulou a região. Espera mais um pouquinho, vamos tentar aguardar o máximo possível, tá? Então, às vezes, acabou de introduzir, ele sente vontade, pede para ele aguardar mais um pouquinho até que o supositório seja dissolvido, tá bom? É claro que eu estou falando no supositório em relação a melhorar a questão de constipação intestinal, mas pode ser um supositório de, né, que esse é, no caso da constipação, uma glicerina, pode ser um supositório de Novalgina, um supositório de Voltaren, um supositório de Cataflam, tá bom? Pode ser todos esses tipos de supositório, tá? Então, isso é do supositório, né? Lembrando que todas as vezes que eu vou fazer o medicamento, né, mais invasivo, você não vai expor o paciente, vai colocar biombo. Se tiver familiar, pede para sair um pouquinho, né, se puder. Se tiver família, se tiver um outro paciente no outro leito, coloca um biombo nesse outro paciente, tenta fazer alguma coisa para deixar alguém na porta, para ninguém entrar, porque está em procedimento também, para você não expor o paciente, porque realmente é dor, tá bom? Via inalatória, né? Então, o inalador, ele tem uma forma, tem um ferrinho para colocar no nariz. Eu tenho que orientar a pessoa. É, lembrando, pessoal, que todos os procedimentos realizados com o paciente, então, no início é lavar as mãos, então, para todos, é lavar as mãos, explicar o procedimento, reunir material, tá bom? No finalzinho, eu preciso recolher esses medicamentos, manter o local higienizado, organizado, chegar no local, lá no posto de enfermagem, desprezar em lugares adequados, tá bem? E fazer a anotação de enfermagem. Se aceitou, se não aceitou, e depois, se for algum medicamento para dor, alguma coisa assim, voltar depois de 1 hora e meia, para saber se teve o efeito desejado, tá bom? Então, esse é o final da nossa aula 1, tá bom? Dúvidas, me chamem no WhatsApp.